O pastor Marcos Feliciano trouxe declarações que geraram polêmica a respeito de alguns assuntos, porque, segundo ele, as pessoas que causam o escândalo são justamente aquelas que anunciam o erro ou tropeço dos homens de Deus. Baseado nisso, nós podemos compreender que Marcos Feliciano cometeu um erro tremendo, porque o que ele quis dizer é que a igreja deve se calar ou abafar os casos que envolvem crentes ou líderes ou apóstolos, enfim, esse povo do mundo gospel ou cristãos verdadeiros. Hoje eu vou reagir a esse vídeo e vou comentar com vocês as falas, as afirmações do pastor Marco Feliciano. Se você não quer ver o meu primeiro comentário sobre isso e você já quer direto para o react, então eu vou deixar aqui o minuto em que o react começa. Pois bem, vamos lá. Quando a gente fala de escândalo, o que é? Quando alguém, seja um não cristão ou mesmo um cristão, vê um irmão, um crente, cometendo algo errado, dando a aparência do mal, isso gera um escândalo. E esse escândalo, ele acaba afetando o corpo, né, como um todo, a igreja como um todo. Gera vergonha, descrédito para o evangelho. Escândalo também é aquela atitude que você ou eu podemos ter e acabar fazendo com que alguém pratique algo que na consciência dele seja ruim. Então isso também é um escândalo. Mesmo que não seja de fato um pecado, mas o fato daquele irmão considerar alguma coisa pecado, mesmo que não seja, e a minha conduta fazer com que ele faça justamente aquilo que para ele é errado, isso é escândalo. Eu vou explicar. Vamos lá. Se para mim, Paulo falou isso sobre carne, se para mim comer carne sacrificada a ídolos, isso não é um erro, não é pecado para mim, mas para outro irmão é. Então eu deveria respeitar, no sentido de entender que este irmão ainda é imaturo ou ainda está engatilhando, e eu não deveria comer comida sacrificada a ídolos, né, na frente desse irmão. Por quê? Porque eu posso fazer com que ele acabe dizendo, se o irmão também faz, eu vou fazer. E ele que considera isso pecado, ao comer essa carne, logo ficaria arrependido e triste com ele mesmo. Entendeu? Eu vou trazer um vídeo mais explicado sobre essa passagem de Paulo. Então isso também é um escândalo. Pois bem, o pastor Marco Feliciano, com sua fala, ele deixou a entender que a igreja deveria guardar 7 chaves, os pecados dos seus membros do corpo de Cristo, aquelas pessoas que erram, que falham, não é? E que cometem absurdos, inclusive, porque essa fala dele abre portas para esse tipo de interpretação. Quando alguém diz assim, não, nós devemos guardar para nós devemos não falar nada, não expor, vamos guardar aqui dentro mesmo. Parece que você está dizendo que a igreja tem que abafar os casos, os escândalos, quando na verdade nós precisamos discernir alguns casos de casos. Há problemas que devem ser tratados apenas entre os indivíduos, entre as pessoas. Há problemas que devem ser tratados entre 2 ou mais pessoas. Há problemas que devem ser tratados através ou diante da comunidade cristã. Há problemas que devem sim ser levados às autoridades. Aqui eu coloco na categoria de crimes. Todo e qualquer crime, independente de quem fez, um apóstolo, não interessa. Ele não deve, preste atenção, quem cometeu o crime não deve ficar abafado. Não, é porque é um crente, é um cristão, vamos abafar. Não, não tem que abafar não. Tem que denunciar mesmo. Criminoso tem que ser denunciado, tá? Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Agora, um erro, por exemplo, adultério. O cara adulterou. Isso é um problema que envolve ele, o camarada que adulterou, envolve a esposa dele, ou o esposo, né, no caso, se for a mulher que adulterou. Então envolve quem fez, o amante, e envolve a esposa e o marido do amante, ou a esposa, né, do amante. Então você vê que envolve mais de uma pessoa. Houve adultério, tem um casado que traiu, você vai ter pelo menos um solteiro ou outro casado também, que estava com o amante, com o adúltero. Você vai ter, se for traição entre casais, você tem 2 cônjuges envolvidos, então você tem 4 pessoas envolvidas nisso, ou mais pessoas, então tem que ser tratado com esse povo, certo? Há erros, por exemplo, um irmão que
sei lá, cometeu qualquer erro. Ele mentiu, deve ser tratado com ele, certo? Certo? Deve ser tratado com ele. Um erro que foi cometido em público, aí, meu amigo, você tem que chamar a atenção do camarada mesmo, repreende-o em público, para que os outros vejam. Um crime que foi cometido, meu irmão, vá para a autoridade, denuncie. Isso aqui não tem nem o que comentar, tá? Não tem nem o que comentar. Mas vamos lá, nós vamos assistir agora o react do vídeo do pastor Marco Feliciano, e preste atenção, tá? Aqui eu vou reagir à fala dele. Inclusive, os argumentos trazidos pelos entrevistadores são bem interessantes, tá? Então preste atenção aqui, espero que você entenda. Eu estou reagindo à fala do Marcos Feliciano. Gente, é sério, preste atenção no que o Marcos Feliciano vai falar aqui. Preste muita atenção no que o Marcos Feliciano vai falar, porque isso aqui, sinceramente, eu fiquei assim, rapaz, mas como é que pode um cabra desse falar isso? Vamos lá. Veja bem que ele está aqui, é ele falando, tá? A igreja evangélica deveria aprender com a igreja católica a abafar escândalos. O que é um escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. Olha, o que é um escândalo? Algo que aconteceu dentro de uma igreja, dentro de um ambiente, e quem foi o culpado? A pessoa. O culpado foi a pessoa que propagou o escândalo. Não foi o bonito que cometeu o erro, não. Não foi o crente que cometeu o erro, não. Foi a pessoa. Isso, na opinião do Marco Feliciano, quem cometeu foi a pessoa. Veja, interessante. Então, o culpado, na verdade, foi quem disse, né, o que aconteceu. Eu fico besta com esses comentários, sabe? Como é que o Marco Feliciano fala uma coisa dessa, rapaz? O escândalo foi alguém que falou e não o safado que cometeu, ou o cara que errou, que tropeçou, por menor que tenha sido a atitude. Brincadeira isso aí. A igreja católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da igreja católica? Parece que Marco Feliciano, ele está bem desinformado. Pesquise aí os escândalos na igreja católica, veja. Claro, parece que alguns realmente são abafados, mas verifique. Os escândalos deles são terríveis. O que a igreja faz? Ela abafa os casos. Abafa os casos? Marco Feliciano, abafar os casos, essa é a solução para tratar os escândalos? Brincadeira. Ela não dá voz. Não é que ela não... Olha, eu vou ser sincero, vocês sabem que eu sou sincero. Eu acredito que ele se enrolou todo na conversa, se expressou mal. Mas o Marco Feliciano, sim, eu acredito que ele se expressou mal. Eu acredito. Eu posso estar errado? Claro que eu posso estar errado. Mas eu vou argumentar em cima do que ele disse. Trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos, eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo, a igreja evangélica não. Nós somos o único grupo religioso que fazemos isso. Eu te falei agora há pouco, me mostra um muçulmano indo para a internet falando mal de outro muçulmano, você não... Ok, o muçulmano é o exemplo. Você não encontra um padre falando mal de outro padre na internet, mas pastores falando de pastores. Vamos lá, não interessa como as outras religiões lidam com problemas internos. Não nos interessa. Não interessa para nós como é que o católico age, como é que o Islã age. Não interessa como o espírito age, não nos interessa a forma que eles lidam ou administram ou enfrentam problemas, erros, pecados, enfim, tropeços cometidos pelos membros desta religião. Não interessa para nós isso. Eles não são o espelho para nós lidarmos com problemas. Eles não são. A Bíblia é, certo? É a Bíblia. Por exemplo, Jesus disse, se você vê um irmão pecando, vá lá, confronte ele. Se ele não ouvir, leve testemunha. Se ele não ouvir, leve a comunidade. Se não ouvir, corta ele mesmo, você não é mais nem irmão. Tá? O Paulo disse, repreende na frente de todos, para que eles vejam. Então, a Bíblia é que nos orienta a como devemos tratar cada caso. Ok?
Não é a maneira que o católico reage ou age. Se a igreja católica abafa os casos, é eles. Não interessa. Não interessa. Se o muçulmano abafa os casos, não nos interessa. Certo? Crentes falando de pastores, músicos, é uma loucura. O nosso meio gospel, ele parece que se alimenta do conflito e se alimenta da polêmica e se alimenta. E isso faz mal a nós mesmos. Eu vou falar alguma coisa aqui a respeito disso. O que eu discordo é quando alguém transforma ou faz uma tempestade num copo d'água. Você entende essa expressão, tempestade num copo d'água? Pega uma coisa e aumenta 10 vezes mais em cima daquilo, que às vezes nem foi tudo isso. Aí realmente, isso é a fofoca, isso é a calúnia, isso é o falar mal. E lembre-se, falar mal, caluniar, mentir sobre alguém e fofocar são coisas diferentes de falar a verdade. Falar a verdade, porque para muita gente falar a verdade é você tá falando a verdade, né? Falou, o cabra mentiu mesmo, ele é um sem vergonha. Você fala, vocês já estão fofocando. Peraí, você não sabe nem o que é fofocar. Vocês estão falando mal. Pera, você não entendeu nem o que é falar mal. Eu estou falando a verdade. Mas a partir do momento que tem uma verdade objetiva, quando você vê que está contrário àquela verdade, naturalmente existe esse tipo de antagonismo. Exatamente. Não? Tem que bater de frente. Eu não entendi a sua. Por exemplo, a verdade da palavra é objetiva. A verdade do Senhor foi revelada. Nós temos quantas vertentes evangélicas. É natural existir esse tipo de... Não seria natural, porque o catolicismo tem várias vertentes também. Mas não nos interessa, macho. Não interessa para nós. Eu já falei, não interessa como. Eu não posso olhar para o catolicismo e eles agem assim, eu vou agir assim também. Não me interessa, eles agem lá conforme eles acreditem. Façam o que quiser, abafem os casos, tratem do jeito que quiser, ou disciplinem da forma que quiser. Nós, a igreja cristã evangélica, não vai se basear pela conduta, prática, atitude, maneira de lidar com problemas dos católicos, muçulmanos e nem qualquer outra religião, certo? O catolicismo não é um catolicismo unificado, são vários, mas você não encontra eles falando mal deles. Falar mal, olha, o Marco Feliciano comete esse erro bobo, besta, tá? De falar mal. O que é falar mal? Pesquise, pelo amor de Deus, o que é falar mal. Pesquise. Pelo amor de Deus, pesquise o que é falar mal. Aí você vai entender que falar mal e falar a verdade são duas coisas diferentes. Nós temos que aprender com eles. São uma igreja de 2000 anos. Eles... Olha, eu ainda fico besta com algumas coisas, né? Não deveria, né? O cara quer pegar o exemplo da igreja católica dizendo, são uma igreja com mais de 2000 anos, e daí? Então eu tenho que fazer tudo o que eles fazem? É isso, Marcos Feliciano? Eu tenho que adotar tudo o que eles fazem? Não deixe eles lá, não interessa, tem 2, 3, 5, 10 mil anos, não interessa. Nós não vamos copiar a maneira deles. Não. Eles aprenderam, devem ter passado por tudo, e eles chegaram à seguinte conclusão. Não, perfeito, já começa numa divisão, né? Pois é, né? Quando a gente fala mal da gente mesmo... Não. Veja, o Marco Feliciano aqui está trazendo uma falácia. Ele insiste nisso de quando falamos mal. Eu vou colocar na tela o que é falar mal, tá? Para você entender que isso aqui que ele está falando não tem nada a ver com a questão de escândalo. Quem perde somos nós. Não, quando nós falamos a verdade, quando nós expomos o falso profeta, o herege, o hipócrita, o criminoso, nós não perdemos. Nós perdemos com os homens. Nós perdemos com aqueles que aprovam essas práticas. O apóstolo Paulo disse, vocês não devem aprovar as obras deles. Não devem aprovar as obras deles. Pelo contrário, tem que revelar essas obras más. Que é isso agora, Marcos? Quer dizer que com a igreja eu tenho que guardar as obras más? Eu tenho que me calar? Eu tenho que abafar o caso? Claro que não. Eu tenho que reprovar. Eu tenho que bater de frente mesmo, eu tenho que expor. O herege, ele tem que ser exposto. O falso profeta, ele tem que ser exposto. Porque senão, vamos abafar aqui, ele continua enganando as pessoas, quem não sabe do que aconteceu vai continuar sendo enganado, e aí? E aí nós estamos compactuando com o erro. Se você começa a falar mal do seu filho... Falar mal. É complicado, meu amigo, é complicado. Ver Marcos Feliciano, que é um cara tão culto, que tem, às vezes... fala aí
enche o peito, tem não sei quantas faculdades, cometer um erro besta desse. Se você começa a falar mal da sua esposa, se você Falar mal. começa a falar mal do seu pai, daqui a pouco acabou a sua vida. Mas se, olha, falar mal, eu não vou falar mal de minha esposa. Vê, o que tem isso, falar, se minha esposa cometeu algum erro, eu tenho que chegar para ela e falar. É claro. Então veja que ele está misturando tudo. Você não pode. Eu falei no começo do vídeo. Há casos e casos. Se eu errei com minha esposa, ela deve chegar a mim e dizer, você errou. Você falou de uma forma que eu não gostei, você fez isso. A mesma forma. Agora, se é algo que deve ser trazido a público, que seja trazido a público. Oxe, qual é a dificuldade de entender isso? Insistir em que deve abafar os casos, conversa fiada isso. Então, o problema nosso é a futricação, é o buchicho, é a fofoca. Pesquise também o que é fofoca, pesquise. Eu disse que disse. É o crente viver para falar dos outros. É a velha história do homem que estava vendendo um cavalo. Preste atenção nesse exemplo aqui, porque isso aqui, cara, é terrível, terrível o que ele vai falar aqui. Preste atenção no exemplo. Basicamente ele vai dizer, fale bem do que é mal. É isso aqui. Conhece essa? O homem tá vendendo um cavalo, né, no sítio lá no interior de Minas Gerais. Ele tinha um cavalo, então ele foi para venda e ele estava lá tomando lá uma bebida e ele começou a falar, meu cavalo é isso, meu cavalo é... Ele falou tão bem do cavalo dele, o cavalo dele corria, o cavalo dele era forte, que um fazendeiro que Preste atenção. estava lá dentro disse assim, eu compro esse cavalo. Mas esse cavalo não está à venda, senhor. Não, mas eu pago, eu tenho dinheiro, mas eu não quero vender, porque meu cavalo é perfeito. Não, eu pago. E o homem começou a fazer oferta, eu, por esse valor, eu não vendo nem o casco do cavalo. Daqui a pouco chegaram no consenso, e o fazendeiro comprou o cavalo por um alto preço. 2 dias depois, o fazendeiro foi naquela mesma venda, encontrou o homem e entrou gritando, você mentiu para mim. Aquele cavalo é assim, aquele cavalo não corre, aquele cavalo tem uma barrigueira, aquele cavalo... Depois que ele falou 5 coisas, o mineiro falou assim pra ele, se o senhor continuar falando assim, ninguém vai querer comprar seu cavalo, viu? Você entendeu? O cara falou bem de um cavalo que era mau, ruim. E o Marcos aqui, a lição que ele traz é, fale mal, fale bem, aliás, fale bem do que é mal. Diga que é bom o que é ruim. É isso aqui, presta atenção que ele vai falar. Moral da história. Se você não cuidar daquilo que é seu, se você não falar bem daquilo que é a sua esfera, o seu métier de vida. Falar bem do que é mal, sério. Olha o exemplo. O cara tinha um cavalo que era péssimo, ruim, e o cara enganou o outro fazendo uma propaganda falsa, propaganda enganosa. O cavalo era ruim, era isso, aquilo, um monte de troço ruim, mas o cara falou bem, vendeu, não é isso? Enganou o outro com a sua falsa propaganda. E o Marco diz, moral da história, se você não cuidar, eu tenho que falar bem do que é mal. Eu tenho que enganar as pessoas, Marco. Que história besta é essa que tu contou? Que moral da história? Pelo moral dessa história é que você tem que falar bem do que é mal. Não. É mal, é bom, tem que ser dito. Ah, se você não cuidar... Como é que você pode dizer... Olha, meu amigo, eu fico besta com isso aqui. Como é que você pode trazer uma analogia furada dessa? Isso é propaganda enganosa. Isso é mentir, é enganar alguém, tá? Nós não precisamos. Isso nós não podemos fazer. Mentir. Não, ele é legal, oxe, o cara é bacana. É nada, o cara é sem vergonha. É um adúltero, mentiroso, enganador, trapaceiro. Tem que ser dito mesmo. Tem que ser dito. É injusto, ele é perverso. Isso é um cabra mau. Não. Fale bem. Diga que ele é uma pessoa boa. Ou você é um cara legal. Meu amigo, Jesus disse, olha, vocês são muito rígidos. Vocês são muito rígidos. Vocês são muito zelosos, não é? Vocês, sabe, são homens exigentes da lei, zelosos, mas vocês mesmos não levantam as mãos. Por que Jesus não falou bem deles ali diante? Não, vocês são cara. Não, meu amigo, não tem fingimento não, filho. Falsidade não. A verdade tem que ser dita. Doa a quem doer. Sua fé, quem vai acreditar em você? Ah, é verdade. Quem vai acreditar num cristão que defende erro, que acoita erro, que encobre erros, que abafa crimes, erros que foram cometidos? Quem vai acreditar num cabra desse?
Rapaz, eu vivi para ver Marco Feliciano trazendo esse desserviço. Se nós falamos mal da própria igreja, Fala mal, veja, falácia. Sabe, faz tempo que eu venho ouvindo essas falácias, fala mal. Isso aqui é do Não Julgueis, parece, né? Parece que o Marco Feliciano ficou assim. Mas não seria também porque as pessoas esperam algo ruim de alguém, de um meio secular, mas não de quem é cristão, e aí... Aí, meu amigo, é isso aí. O cristão é para ser exemplo, o crente é para ser exemplo. Aí você vê um cara que é para ser exemplo, um crente, como os casos que citaram no início do vídeo, né? Do apóstolo, do marido lá da famosa. Você sabe o que aconteceu com eles? Sabe o que eles praticaram? Eu vou colocar aqui na descrição, porque se eu falar no vídeo pode até cair o vídeo. Aí você vem com essa conversinha de que não, vamos abafar, vamos nos calar. Cara, é crime sendo cometido, tem que ser denunciado, rapaz. Que conversa é essa? As pessoas esperam de quem diz ser de Cristo, ou que diz ter Cristo, um exemplo, uma vida irrepreensível, exemplar, mas não. Eles olham para mim e vão ver eu fazendo pior do que aquele que não é crente. Oxi, que conversa é essa, Evandro? Tu não é um cara que fala isso, que diz que tem essa fé, mas faz o contrário? E aí, como é que eu vou ficar? Quando vê algo de alguém que é cristão, fica mais decepcionado do que uma pessoa que não é. Exatamente. mas é nessa hora que, se a pessoa for cristã de verdade, ela vai ler a Bíblia e vai ver que quando isso acontece, a primeira coisa que ela tem que fazer é orar pela pessoa. E que somos falhos, né? A repreensão para aquela pessoa... todo mundo é falho, todo mundo é pecador, todo mundo erra. É verdade, né? Não tem ninguém perfeito, irmão. Afinal, você sabe, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, fez o que fez. Abraão fez isso também. Moisés, o homem mais manso. Isso, beleza. É isso que você quer imitar? Sério? É isso? Pessoalmente, é em último grau. Expor a pessoa publicamente é o último dos recursos. Primeiro você ora por ela, depois você chama uma testemunha, vai e fala com ela. Se ela não te ouvir, chama uma testemunha, vai e fala com ela. Então existe um processo. Depois, esqueceu outra parte? Leva para a igreja, né? Para a comunidade. Se não ouviu depois, esqueceu essa parte, Marcos? Processo é ensinamento bíblico. Mas nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, e aí, tem que ficar calado, tem que abafar o caso? Isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Complicado, né? É complicado, né? É complicado. A fala dele aqui é só para lacrar em cima do argumento do entrevistador. A fala do Marcos Feliciano é só para lacrar em cima do que o entrevistador disse. Não, o senhor é juiz dele. Perfeito, mas... Quer dizer que só o pastor da pessoa pode falar. Só isso. Só ele. Outra pessoa não pode. Se falar, você já é juiz dele. Peraí, gente. Peraí. Isso que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Eu acho que ele, nessa questão de escândalo, se expressou errado. Mas eu que vou bater em cima do que ele disse. Tá? Não, o juiz já não tomou a situação. Mas já. Essa não é agora, a questão. Porque os crentes ficam falando 24 horas. Tem que falar mesmo, tem que falar. Tem que falar. Deve falar, para que mais casos sejam expostos e outros evitados. Tem que falar mesmo. Não esqueça não esqueça isso. Tem que falar. Porque quantas pessoas estão passando o mesmo? Quando isso acontece, elas podem sentir até coragem de vir denunciar. Não, vamos abafar a conversa sobre isso, fazendo vídeos. Olha o que esse pastor fez. Veja o que está primeiro acontecendo. que ele não é um pastor, ele é um falso Correto, falso pastor. Agora, olha a desculpa esfarrapada que o Marco Feliciano vai dar. pastor. Não fale isso. Não fale isso. A partir do momento Deixa eu te dar uma palavra como pastora. Olha, eu vou começar aqui, eu acho que eu vou ter que retirar o que eu disse, né? Não é se interpretar, não é expressar mal, não. Marco Feliciano, sério mesmo, e você realmente quis dizer isso mesmo que você disse? É sério mesmo que essa é a tua fala? É sério mesmo? Porque isso aqui
É nojenta essa fala. É reprovável essa fala. Não pode falar, você não é pastor dele, você não é juiz dele. Não, um falso pastor. Me diga um cabra que agride um pastor, um apóstolo, seja quem for, que agride sua esposa. Esse cara é um pastor? Sério? Esse camarada é um apóstolo? Sério? Ele fez isso com a criança? Sério? Ah, não, ele é um pastor, tudo bem. Não, ele não é um falso pastor, não é um pastor. Conversa, rapaz, que conversa besta é essa? É um falso pastor mesmo. É um lobo vestido em pele de ovelha. Jesus alertou, cuidado. Os falsos mestres, falsos profetas, eles vêm, são lobos. Lobo não é ovelha, é lobo. Jesus não chamou o lobo de ovelha. Ele disse é um lobo. Ele vem vestido de ovelha, mas é lobo. Paulo disse, muitos lobos vorazes vão se infiltrar e outros vão sair do meio de vocês. Paulo não disse, vão ter ovelhas que... Não, é lobo. Lobo é lobo. Não interessa quanto tempo está lá enganando ou vivendo de aparência. Ele é lobo. São seres humanos. Eu concordo. Claro que é ser humano. Todos nós somos. Olha, presta atenção. Se nós formos levar essa desculpa besta de que todo mundo é pecador, então cale-se todo mundo. Ninguém tem direito de falar nada sobre ninguém, porque todo mundo é pecador. E vamos calar a boca todo mundo e pronto. Deixa todo mundo errado do jeito que tá, libera essa bagunça toda e todo mundo se cala. É simples. Todo ser humano é falho. Plenamente. Todo ser humano é falho, mas isso não é desculpa para viver com essas falhas, praticando elas. Aquele que vive na prática do erro não tem Deus, não nasceu de novo, não tem a verdade. É simples isso. Todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escuta. Claro que fracassa. Você tem Davi. O Davi errou. Veja a desgraça que aconteceu por causa do erro. Aí você quer que a gente aplauda isso? Não, tudo bem, coitado do Davi. Davizinho. Não, ninguém fale mal não do Davizinho não, porque foi só um errinho que custou tanta coisa, aconteceu tanta desgraça por causa desse erro. Pega, cai, todo ser humano bate com a boca no pó. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela. Misericórdia não é você passar a mão na cabeça. Misericórdia não é. Misericórdia basicamente é você não dar o que a pessoa merece. Agir com misericórdia é você olhar para uma pessoa, saber que ela errou, até confrontá-la, mas ainda assim lhe dar a oportunidade de mudança. Isso não anula as consequências. Errou, que pague. Cometeu um crime, que se vire com a justiça. É bom que se arrependa, que mude, mas que pague pelo crime que cometeu. Concordo plenamente. Vamos orar pela vida dele, oxalá que... Vamos orar. É muita, sabe, eu meço sempre minhas palavras para não falar bobagem, né? Agora, depois disso que ele passou, Deus o levante, Deus cure ele, trate ele por dentro. Que seja transformado, porque não foi. Isso só mostra que nunca nasceu. Não nasceu de novo, gente. Como é que você vai chamar um camarada que fez isso de pastor? Esse entrevistador, você está de parabéns. Falso pastor mesmo. Falso pastor. Eu penso até que eles foram mais assim, não partiram para cima do Marco Feliciano por respeito até ele como convidado, sabia? Agora não vamos chamar de falso pastor. É falso pastor, falso apóstolo, falso cristão, falso mestre, falso presbítero. É falso. É falso. Genuíno não é falso. É mentiroso, é enganoso. Você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho. Não, mas não somos nós, é a pessoa. Eu posso passar a vida toda. Se eu fiz algum errado, eu joguei o meu caráter na lama. Eu, não foi ninguém porque disse. Que conversa? Quer dizer que agora se eu errar, Deus o livre disso. Se eu traio minha esposa, aí eu tenho que ficar com raiva de quem descobriu, de quem me desmascarou. Aí eu tenho que ficar com raiva? Jogaram meu nome na lama. Não, fui eu mesmo, filho. Não foi ninguém não. É cada conversa, que é transferir. Isso virou moda agora, transferir a culpa para as outras pessoas. Aqui, isso é desumano. Já temos o diabo para fazer isso. Nós não podemos fazer isso. A pessoa faz 99 coisas boas. Essa é a questão do evangélico. Olha, você tocou no ponto... Nós estamos falando de crimes, coisas hediondas, bárbaras, erros que podem ser
tratado entre as pessoas é uma coisa. Agora, ele dizer, não, vamos abafar os casos, aí é conversa fiada. Céu. Faça 99 coisas boas em uma igreja, vão te chamar de santo. Não, isso daí é fato. Depois, faça uma... Aí já envolve mais a gratidão. Todos nós erramos, isso é fato. Ninguém é 100% perfeito. Aliás, ninguém é perfeito. Mas cedo ou mais tarde alguém vai errar. Isso não inclui crimes, erros morais de caráter, tá? Aí é diferente. Aí é diferente. A única coisa errada. E as pessoas vão dizer, você não presta, você não vale Mas nada. isso não é só Mas se o cara fez isso, tem que ser dito mesmo. dentro da igreja. Isso daí é a vivência em sociedade. Mas né? nós estamos falando aqui, estamos falando da igreja, estamos falando de religiões. Sim. Eu citei catolicismo, eu citei outras, e vocês não puderam me refutar, porque de fato essas igrejas não trabalham se batendo. O nosso modelo, o nosso manual de fé é o quê? É a Igreja Católica ou é isso aqui? O que é, Marcos? Pastor Marcos Feliciano? Sim. Mas a nossa alma do crente precisa ser curada, entendeu? Esse discurso, sabe? Esse discurso para agradar. Não. Vamos amar mais. Ser mais misericordiosos. Não foi isso tudo não. Aí continua, é um homem de Deus. Calma, vamos devagar. Vamos amar mais. Ser mais misericordioso. Esse discurso fraco, esse discurso que enfraquece, sabe, o cristianismo. Não. Paulo disse assim, Demas amou mais o mundo, me abandonou. Não, gente, tudo bem, Demas, tal, não sei o quê. Foi um momento de falha. Alexandre, foi um momento de falha. Não, senhor. Deus lhe dê a paga. Ou seja, se vire com Deus. Eu prego há 32 anos. Eu prego nos maiores eventos do Brasil. Eu estou indo agora para Camboriú, Santa Catarina. Grandes coisas. Que é o maior evento pentecostal do mundo. Grandes coisas. Vai falar dos Gideões. Uau, Gideões. Grandes coisas. Tanto de escândalo que tem envolvendo. Acho que ele está falando é por causa disso, né? Eu prego nesse mesmo evento há 26 anos. Uau, que bom. Parabéns. Legal. Legal. Celebridades. Para mim, perda de tempo. Para mim, esse evento de Gideões, perda de tempo. Para mim, Evandro Ferreira. Minha opinião, perda de tempo. Qual o evento que Camboriú, Gideões Missionários da Última Hora. Deve reunir agora entre sábado e domingo, pelo menos. Celebridades, só um povo para se mostrar, os outros, todo mundo lá naquela curtição, naquele momento de muita glória. É isso aí. 150 mil pessoas lá em Santa Catarina. Eu prego nesse evento há 26 anos. Eu era garoto quando eu comecei a pregar. E neste mesmo evento já pregaram os maiores pregadores do Brasil, pregadores, cantores. E nesses 32 anos eu vi tantos deles subirem, tombarem, caírem, se... Isso nós precisamos sempre estar alertas. Quem está em pé, cuide para que não caia. Nós não podemos agir com soberba, não é? Como alguns pregadores famosos. Nós não podemos agir como se nós não estivéssemos sujeitos aos mesmos erros dos outros. Nós devemos entender que aquilo que alguém fez de errado, eu também posso fazer. Portanto, devo estar sempre vigiando. Vigiai e orai. O espírito está pronto, a carne é fraca. Machucarem. Porque pastor, cantor, essas pessoas que dão sentido à nossa fé cristã, porque... Não, o pastor dá sentido à minha fé cristã. O pastor... O cantor. Lugar de privilégio. Não é só um lugar privilégio. Lá é lugar de privilégio. Privilégio. Lugar de privilégio. Celebridades. Privilégio. Ele... Privilégio. O dom que está na gente. Privilégio. O dom que Deus deu é muito forte. E esse dom mexe com o inferno. Por isso a vigilância tem que ser redobrada. Mexe com... O inferno treme. Dobrada. Quando você não vigia, o diabo pega a sua vida, ele te destrói, ele te moe, ele te humilha de uma... E de quem é a culpa? Minha, por não ter vigiado. Se eu sei que eu posso errar, cometer um pecado, eu tenho que vigiar. Eu sei que eu posso cometer qualquer erro como todo mundo.
Mas não é por isso que nós vamos amenizar o discurso. Não, senhor. Uma forma para você nunca mais se levantar. Eu conheci pastores, amigos meus, que se mataram por causa disso. Caíram, tiveram problema. Ao invés de ter alguém para chegar, vem cá, Agora vou falar de alguma coisa boa que ele falou. Nós não podemos dar tapa em bêbado em ladeira, tá? Nós não podemos enterrar quem já está na cova. Nós precisamos confrontar as pessoas que erram, dando oportunidade para que elas mudem, sem amenizarmos o que foi feito. Do tipo, não, igual, você viu o discurso do cara disse, não dá nem para eu falar isso aqui, né? Mas você sabe o que aquele o poderoso falou sobre o rapaz que foi denunciado por ter cometido um crime envolvendo uma criança? Não foi isso não, foi só aquilo outro, né? Foi só o sexo oral. Foi só isso. Só isso? Tu acha pouco, é? Vamos te restaurar. Não era um safado. Foi cometer um ato. Não, quem se traiu é safado. Safado. Agora ele pode mudar? Claro que pode, claro. E é bom que ele mude, aprenda com o erro. Seja fiel, seja leal. Todo mundo pode tropeçar. Mas esse discurso trazido pelo Marcos Feliciano, esse discurso é perigoso. Porque uma pessoa pode pegar esse discurso e dizer, opa, que bom, vamos viver assim mesmo. Vamos acobertar os erros. Isso faz com que os lobos que existem se sintam seguros para continuarem devorando as ovelhas. Errou. Não suportou a pressão que veio de fora e se matou. Quem vai cuidar dessa alma? Quem vai dar conta dela no último dia? Mas ela mesma. você sabe que quando a gente fala assim, claro, eu concordo com o que você falou, nós somos as pessoas que temos que orar, né, que temos que ter sabedoria de orar pela outra vida, mas você não concorda também que, assim, né, não sei como as pessoas vão ver se essa minha fala vai ser falando mal de alguém ou não, mas você não concorda que vamos dizer que você está falando mal. E existem muitas pessoas que se escondem atrás do evangelho? Isso é... E muitas. Quem sou eu para julgar? Cara, Marcos, isso aqui é omissão, velho. O outro ser humano. Quem sou eu para julgar um outro ser humano? Cara, eu fico besta com isso. É complicado, gente. É complicado. Eu vou falar para você a palavra que eu falei ontem. Jesus disse, Jesus alertou sobre isso. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm vestido pele de lobo. Paulo disse, muitos lobos vorazes vão se infiltrar entre vocês, e dentre vocês mesmos, outros falsos vão sair. Sabe por que saíram? Porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido. É assim que a gente conhece. Como é que agora eu não posso falar nada, rapaz? Parece que eu estou ouvindo o Bispo Nadir falando. Eu estava pregando. Um sujo não pode falar de um mal lavado. Quem é o ser humano para falar que aquele está convertido e aquele não está? Frutos, filho. Frutos, Marcos Feliciano. Esse cabra aqui, ele disse assim, ó. Isso aqui é o rapaz... A letra mata, mas o espírito vivifica. Né? Parece que quem estudou muita letra conseguiu entender que nós podemos julgar, que nós podemos bater de frente com erro. Mas você que vive pelo espírito, parece que você não entendeu isso, né, Marcos Feliciano? Quem sou eu para falar? Um sujo não pode falar do mal. Meu amigo, como é que você, depois de um vídeo desse, como é que você vai apoiar um camarada desse? Se quiser, cite a parábola do camarada que quer tirar o cisco do outro, mas tem uma trave no seu olho. Jesus estava falando de um juízo hipócrita. Não estava proibindo ninguém de apontar o dedo e dizer, você é um sem vergonha, você é um safado, você é um moleque, você é um mentiroso, você errou, você tem que mudar. Tem que fazer isso mesmo. Agora, para fazer isso, você e eu temos que ter moral. Porque eu não posso chegar e dizer, você é um mentiroso, se eu também estou mentindo. Aí eu tenho que, calar minha boca, porque eu não tenho moral para falar. Agora, se eu tiver, eu posso e devo confrontar o erro. Convertido.
esse discursinho de quem somos nós para falar, quem sou eu para criticar, quem sou eu para julgar, isso é mimimi. Pedro caminhou ao lado de Jesus 3 anos e meio para ouvir Jesus falar assim para ele: Pedro, o diabo está dentro de você. Pedro caminhava ao lado de Jesus possesso pelo demônio. E não... Possesso. Possesso. Ah, tá de brincadeira, tu tá de brincadeira. Não era Zé Pilintra, não, era Lúcifer. Porque... Poxa, você, Marco, deve saber que não existe o nome Lúcifer, né? Certo? Ok? Você é um cabra que estudou, tem mais de 2 faculdades teológicas. Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás. E Jesus nunca mandou Pedro embora. Possesso, tá endemoniado, né? Estava sendo influenciado, de fato. Não era uma possessão como a gente vê em alguns lugares, né? Não, mas não... Preste atenção. Você, por quê? Porque, Marquinhos, você esqueceu do que Paulo fez quando viu o camarada agindo com falsidade, porque tinha um grupinho, ele estava agindo de um outro. Quando os outros chegaram, ele agiu de outro. O que foi que Paulo fez? Repreendeu diante de todos. Você está sendo hipócrita, fingido. Você esqueceu de falar isso, foi, Marcos? Você esqueceu de falar isso. Eu não tô falando assim, esse é isso ou esse é aquilo. É a essência do ser humano mesmo. É o fruto, minha filha, é o fruto. Jesus diz: pelos frutos vocês vão identificar. É simples, o camarada diz ser crente, mas o fruto, a vida dele é um lixo, é imundícia, é imoralidade. Você não é um cristão, você é um falso. Você não é um cristão. Mesmo, né? Não, mas você não foi que você falou que se a pessoa se esconde atrás do evangelho. Isso. Tem, claro que tem. A essência do ser humano. Eu poderia falar de Judas. Judas se escondeu atrás do evangelho. Isso Judas caiu. Nem Judas, depois que ele deu um beijo no rosto de Jesus, entregou ele. Jesus não xingou ele, não chamou ele Mas ninguém tá dizendo que tem que xingar também. de falso. Jesus agarrou ele e disse: amigo, o que tem que fazer faz rápido. Porque a minha... Aí Jesus aprovou, Jesus abafou o que ele fez? Não. Você está falando agora da maneira que você vai reagir. Agora tem que ser claro. Jesus foi muito claro. Você, Pedro, vai me negar. Um dentre vocês vai me trair. Cada conversa besta que eu tenho que escutar. Misericórdia. O significado da palavra misericórdia, vocês sabem? Sim. A palavra misericórdia é uma junção de 2 palavras em latim: miseris, misere e córdia. Miserê vem miséria, sujo, porco, imundo, lixo, fedido. Pegue tudo que é ruim, é o misere. E o que é córdia? Coração. O que é misericórdia ou misericórdia? É pegar o sujo, caído, desgraçado e botar ele aqui no coração e abraçá-lo. Foi o que Jesus fez com a mulher pega no ato de adultério. A lei mandava Esse discursinho aqui, esse discurso de Marco Feliciano é uma piada. matar. E Jesus só fez uma pergunta: quem não tem pecado aqui? E aí ele deu uma palavra: se não tem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus estava aqui ensinando as pessoas a não agirem com falsidade, com hipocrisia, porque aqueles que estavam querendo apedrejar a mulher deveriam ser apedrejados também. É só isso. É só isso. Ele não estava dizendo que ninguém deve falar, porque ele mesmo disse: como é que você quer tirar um cisco do olho do seu irmão e ter uma trave no seu? Ele estava condenando o juízo hipócrita. Mas nós devemos julgar pela reta justiça. Oxi. Alguém É claro isso. atirou pedra naquela mulher? E se eu falar que alguém atirou, o que você fala? Jogaram pedra nela. Jesus disse que quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Tinha alguém ali que não tinha pecado? Ou não? Jesus. Jesus não tinha pecado. Jesus atirou Virou coaching agora, ele virou coaching. pedra sobre ela, mas não a pedra da condenação. Virou coaching, meu amigo, coaching puro. Ele se jogou sobre ela, porque ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular. Eu acho muito bobo essa espiritualização que eles fazem com os textos. Ele foi, abraçou e disse: filha, vai. Pronto, a pedra, Jesus a pedra se jogou sobre a mulher. É cada interpretação besta. E não peques mais. Ele veio resgatar o que havia caído. Você acha o que? Esse confronto, vá e não peques mais. Sabe o que ele estava dizendo, Marcos Feliciano? Mudança.
Não dá para você viver assim. Está errado o que você está fazendo. Vai, não faça de novo. Mas isso não diz. É bonito falar, só Jesus disse, vai, não peques mais. Que maravilha. Não foi. Não. Mudança, renúncia, conversão, transformação. Vai, não faça isso de novo. Vai, não peques mais. Mas aí tudo muda da maneira que você fala, né? Vai, não peques mais. Eu sou a pedra que viu sobre você, meu amigo. Eu estava perdido. Estou lhe falando, então, é cada conversa besta. Quando eu tenho muita dificuldade, você me desculpe, mas eu tenho muita dificuldade, porque eu vivo nesse... Acho interessante o apóstolo Paulo, entregue-o a Satanás. É para aprender. 2 Coríntios, vocês recolham e ensinam e deixem claro que o amam. Mas primeiro confronta, bate de frente mesmo. Esse meio. Não, mas eu conheço muita gente. Eu conheço muita gente que caiu, eu conheço muita gente que tombou, eu conheço gente que deu escândalo, eu conheço gente que... Eu já aconselhei muitos deles. Mas o que eu digo é o seguinte, quem somos nós para acusar, se não estender a mão? Porque é uma família, porque por trás da pessoa, por pior que seja, tem uma esposa, por pior que seja, tem um filho, por pior que seja... Mas meu amigo, que tem que pensar nisso é a pessoa, oxe. Ele que pensa antes de fazer, então, não, tem minha esposa, tem meus pais, tem minha família, eu tenho que pensar. É ele que pensa, que se vire. Tá transferindo culpa pros outros. Tem 1 milhão de pessoas que estavam olhando para essa pessoa. Então, se a pessoa tem um caráter, ela tem que ser tratada, tudo bem, vamos tratá-la. Tem que olhar de maneira global, porque existem vítimas, olhando do ponto de vista... Condenar é conversa, esse é mimimi. Marco Feliciano trouxe mimimi, virou o pastor coaching agora. Moral da história, vamos acobertar, tá? Vamos acobertar os erros. Moral da história, fale bem de quem é mal, fale bom de quem é ruim, diga que está certo, que está errado. Isso aí, não, aí é demais. Olha, eu não sei vocês, mas isso aqui, esse tipo de mensagem de pregador é que é um mal. Isso aqui é que é um mal para o cristianismo. Esse tipo de mensagem é que ridiculariza. Tá? Isso aqui é que é um escândalo. Ouvir o camarada falar esse tanto de besteira, de bobagem. E ainda vai ter gente que vai defender ele. É brincadeira demais, né? Bom, vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Diga aí o que é que você acha. Se você concorda comigo, se você discorda, se você... Evandro, você tá errado. Vai aparecer, vai ter comentário aqui dizendo assim, ó, você está julgando. Pastor Marcos é um homem de Deus, é um cabra ungido, eu fui convertido por ele, pela pregação dele. Você está julgando o ungido de Deus. Vai ter um monte desses comentários aqui, dizendo que eu estou fazendo isso, que eu estou... como é que vamos dizer? Um monte de coisa ruim, né? Você está sendo usado pelo diabo, porque tem um monte de... É só o discordar das celebridades que eu começo a ser usado pelo diabo. Você está sendo usado pelo inimigo. Você é um carnal. Você não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais discernem-se espiritualmente. Você não tem discernimento. Vai ter um monte de comentário assim. Vai ter um monte de idólatras de Marcos Feliciano vindo aqui para comentar um monte de besteira. Um monte de besteira. Eu discordo dessa fala dele. Errou na sua fala, reprovável na sua fala. Cometeram crimes que sejam denunciados, expostos, para que não hajam mais vítimas desses lobos, homens maus que estão dentro dos templos cometendo crimes, fazendo pessoas sofrerem, tornando a vida das pessoas um inferno. Falsos profetas, falsos mestres, falsos cristãos, pessoas que estão enganando, vendendo bênçãos, se aproveitando da fé das pessoas, da tristeza das pessoas, da desgraça das pessoas que elas estão enfrentando, se aproveitando da ignorância, da falta de conhecimento das pessoas para ficarem ricos. Tem que ser exposto, tem que ser denunciado, tem que ficar, sabe, exposto mesmo. Para quando você vê, opa, ali eu não vou não, aquilo ali tem um lobo lá, tô fora, vou para outro lugar. Tem que ser, porque senão, se a gente... Vamos abafar. Vamos guardar que só entre nós, igual fulano, ciclano, igual não sei quem faz. Vamos ficar aqui só com a gente. Fique com a Bíblia, reprove as obras que eles fazem. São falsos, são líderes que estão apenas querendo atrair seguidores para si, homens maus, homens perversos,
São ensinos de demônios, homens mentirosos. Esses homens são perigosos. Tem que ser denunciado. Agora não. Faça como a historinha do cavalo. Fale bem de quem é mau. Fale bom de quem é ruim. Porque senão nós vamos gerar escândalo. Escândalo é aprovar o erro. Escândalo é nós darmos voz a quem está errado. Isso é escândalo. Escândalo é eu fazer coisas ruins. Eu tenho que vigiar para que eu não caia. Um abraço, até o próximo vídeo.